Olá, eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E este é o quadro Os Santos da Semana. Nós vamos falar dos santos que vão do dia 24 de janeiro ao dia 30 de janeiro. Dom Bosco ficou de fora, hein? É dia verdade. 31, só semana que vem. E tá acabando o mês já, né? Primeiro mês do ano já foi, gente. Hoje, domingo, dia 24 de janeiro, é dia de São Timóteo. Os termos elogiosos com que São Paulo enaltece as virtudes de seu discípulo Timóteo são provas do alto valor do mesmo. Nas epístolas do apóstolo das gentes, lemos expressões como meu diletíssimo filho, meu fiel colaborador, servo de Cristo, meu irmão e servo de Deus no Evangelho, que não procura a si, mas a Cristo nosso Senhor, todas referentes a Timóteo. E amanhã, dia 25 de janeiro, comemoraremos a conversão de São Paulo. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Trêmulo e atônito disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Na terça-feira, dia 26 de janeiro, será o dia de São Policarpo. Este santo é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. Na quarta-feira, dia 27, é dia de São João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro pela eloquência de seus sermões. Crisóstomo nasceu em Antioquia e foi criado por sua mãe, que se tornara viúva aos 20 anos. Ele se tornou um monge e mais tarde foi nomeado diácono e sacerdote em Antioquia. Sua reputação como pregador aumentou e no ano 398, Crisóstomo foi nomeado contra a sua vontade bispo de Constantinopla. Dia 28 de janeiro será o dia de São Pedro Nolasco. Pedro Nolasco nasceu no dia 29 de julho de 1183, em um pequeno povoado no sul da França. Seu pai era um comerciante abastado e sua mãe dona de casa. Ambos, fervorosos cristãos, o levaram para batizar e lhe impuseram o nome cristão de Pedro. E sexta-feira, dia 29, no nosso calendário tradicional, comemoramos São Francisco de Sales. Este santo nasceu no Castelo de Sales em 1567. Sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo muito bem com os padres da Companhia de Jesus, onde, dentre muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. Muito cedo fez um voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. E para fechar a semana, no sábado, dia 30 de janeiro, será o dia de Santa Martina. Martina foi martirizada em 226, de acordo com alguns relatos, ou, mais provavelmente, em 228, já durante o pontificado do Papa Urbano I, segundo outros relatos. Filha de um ex-cônsul e órfã desde muito jovem, Martina testemunhou tão abertamente sua fé cristã que não conseguiu escapar das perseguições da época de Alexandre. Presa, recebeu ordens de prestar homenagens aos deuses romanos, o que ela se recusou a fazer. E o santo que nós escolhemos para falar um pouquinho mais sobre ele é um santo, Carol, que tem uma curiosidade interessante, porque no calendário novo
ele é comemorado dia 24 de janeiro. No calendário antigo, tradicional, que é o que a gente segue aqui, é no dia 29 de janeiro. Então, de qualquer forma, tinha que ser ele essa semana, né? Quem é? São Francisco de Sales. Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, em Saboia, atual Ródano-Alpes, na França. Foi o primogênito de 13 filhos que os barões de Boise tiveram. Seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. Para cada filho, os pais escolheram um mentor, e o de Francisco foi o padre Deage, que o acompanhou por toda a sua vida até a hora de sua morte. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com os jesuítas. Estudou filosofia, retórica e teologia. Por esta formação, tornou-se diretor espiritual e grande pregador, características marcantes de sua vida apostólica. Ele recebeu também aulas de dança, esgrima e equitação. Aos 24 anos de idade, Francisco volta para a terra natal e para junto de sua família, que já lhe tinha arrumado um cargo como senador de Saboia e escolhido para sua noiva uma jovem rica e nobre. Apesar de ser o principal herdeiro da família e de ter o seu futuro garantido, sentia-se fortemente chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer o voto de castidade. A Virgem Maria, por quem tinha especial devoção, era a sua principal protetora. Seu pai ficou sabendo de seu desejo através do cônego de Genebra, tio de Francisco. Nessa época, o capelão da Catedral de Chambéry faleceu e seu tio conseguiu sua nomeação para ocupar o posto. Assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus, sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras dos altares como doutor da Igreja. Padre Francisco ocupou-se da evangelização de uma cidade às margens do Lago de Genebra. Talvez sua principal missão era a de converter os calvinistas, correndo o risco de perder a própria vida. Para esse difícil trabalho, distribuía folhetos combatendo heresias, apresentando as verdades do catolicismo através da palavra de Deus. Ele conseguiu muitas conversões, reconduzindo as pessoas ao seio da igreja novamente. Padre Francisco tornava-se um importante confessor e diretor espiritual. Isso nos primeiros 5 anos de sua ordenação sacerdotal. Francisco de Sales foi sagrado bispo auxiliar de Genebra em 1599, assumindo definitivamente a diocese 3 anos depois. Dom Francisco catequizava crianças e adultos, fundou escolas e conduziu a uma vida de santidade importantes pessoas da nobreza. Com ele, essas pessoas, juntamente com Madre Joana de Chantal, foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na região. Com Dom Francisco, Madre Joana foi cofundadora da Ordem da Visitação, em 1610, tornando-se depois santa. Pelos escritos, pela pregação e aconselhamentos, Francisco realizou verdadeiros milagres em seu apostolado. Todos queriam ouvir as palavras do bispo Príncipe de Genebra, convidado a anunciar o evangelho em todos os lugares, inclusive para a família real da Saboia. Dom Francisco escreveu alguns livros revolucionários, como Introdução à Vida Devota. Escreveu, especialmente para as filhas da Visitação, o célebre Tratado do Amor de Deus, desenvolvendo a ideia de que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Dom Francisco de Sales foi beatificado em 1661. Foi a primeira beatificação ocorrida na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua canonização aconteceu 4 anos depois, em 1665.
Ele foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. Tempos depois, pela admiração que Dom Bosco nutria por São Francisco de Sales, ele deu o nome de Congregação Salesiana à magnífica obra que criou para a educação de jovens. Oremos. Ó Deus, que para a salvação das almas fez São Francisco de Sales seu confessor e bispo, que lutava para que todos os homens e mulheres se submetessem à vossa misericordiosa vontade e fossem infundidos com a suavidade da caridade, guiados por seus ensinamentos, pedimos pela intercessão desse vosso servo a graça de obter a felicidade eterna através de Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós.